Muito bom dia, agora oficialmente, bom dia a todos, bom dia a todas, aqui presentes. Hoje é um dia muito importante para a Faculdade de Direito e nós estamos tendo a honra de receber a presidente da OAB Rio de Janeiro, a doutora Ana Tereza Basílio, aqui ao meu lado. É uma honra, doutora Ana, recebê-la, uma honra muito grande. O diretor da Escola de Advocacia, Escola Superior de Advocacia, a ESA, nossa ESA, doutor João Quinelato, que vem a ser prata da casa, mestre e doutor pelo nosso programa de pós-graduação em Direito. A nossa diretora de estágio, da comissão de estágio da OAB, também presente. É muito importante a diretora da comissão de estágio aqui presente, e eu já emendo aqui com o nosso objetivo de hoje. Hoje, além da honra em si de estar recebendo essas altas autoridades, as mais altas autoridades da OAB aqui do nosso estado, aqui na nossa Faculdade de Direito, esse é um dia muito especial para a faculdade, porque a gente vai marcar aqui a inauguração de uma semana de inscrições para a OAB, inscrições no programa, inscrições de estágio na OAB, nos quadros da OAB. Vocês já podem se inscrever, os alunos já poderão se inscrever nos quadros da OAB, aqui mesmo, dentro da Faculdade de Direito. É um projeto inovador, pioneiro, e eu quero lhes dizer aqui em primeira mão que a Faculdade de Direito da UERJ é a primeira faculdade a albergar esse projeto no estado do Rio de Janeiro. Então, para nós, eu agradeço demais a iniciativa da nossa presidente nesse sentido. Eles vão detalhar melhor, a partir de agora, essa verdadeira prerrogativa que vocês vão ter, né? A facilitação, vocês podendo se inscrever na OAB, ter um número. Eu me lembro, era um sonho, até chegar no sexto período, sétimo período, poder ter essa carteirinha da OAB. Então, vocês vão poder fazer isso aqui dentro. Eu tinha que ir lá na ordem, entregar a documentação lá, tudo lá era mais difícil. Agora, vocês podem fazer aqui mesmo, sem custo e sem perda de tempo, sem deslocamento, aqui dentro da nossa faculdade. Isso, acho que isso mostra o valor da nossa Faculdade de Direito, como a Ordem dos Advogados do Brasil reconhece o valor da Faculdade de Direito da UERJ. E com isso vocês vão poder ter acesso à carteirinha que vai lhes proporcionar o exercício de prerrogativas, o primeiro contato, né, experimental com o exercício da advocacia se dá por meio da carteirinha. Eu lhes dizia, então, sonhava muito com aquilo. Eu me lembro até do meu número, uma carteira azul. Antigamente eu recebia carteirinha e tal, me achava já, poxa, com aquela prerrogativa, podia retirar autos, podia fazer diligências que só estagiários inscritos no quadro da OAB podiam fazer. Então, abrem-se várias possibilidades, inclusive para o estágio de vocês. Há escritórios que querem isso, né? Que querem o estagiário com a carteirinha, porque a carteirinha proporciona maiores direitos, maiores prerrogativas. Então, para nós, repetindo, é uma honra, é uma alegria estar dando início a essa semana histórica aqui. É mais um feito, e isso é fruto também de um convênio maior, que eu gostaria também de agradecer e anunciar aqui em primeira mão, que nós celebramos com a ESA e com a OAB, né? Um convênio de cooperação acadêmica que vai qualificar os advogados com o nosso corpo docente e, ao mesmo tempo, proporcionar a vocês também inscrições em condições muito favoráveis nos cursos da ESA. É um convênio bilateral, uma via de mão dupla, que beneficia tanto a ESA quanto a Faculdade de Direito da UERJ, com muitas possibilidades. Então, esse é o primeiro fruto desse convênio maior, né? Essa possibilidade, essa inscrição. E é um projeto pioneiro da OAB, e nós somos o primeiro, eu volto a dizer, somos a primeira Faculdade de Direito a receber. Se não me engano, acho que no Brasil. Acho que é uma iniciativa pioneira no estado do Rio de Janeiro, então nós somos a primeira do Brasil. Nós temos essa vocação de primeiro lugar no Brasil, né, em muitas coisas, agora também nessa. Então, sem maiores delongas e com muita alegria, eu passo a palavra à excelentíssima presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio de Janeiro, doutora Ana Basílio,
para suas considerações iniciais. Muito obrigado, agradecendo mais uma vez a presença. Muito obrigada, querido professor Carlos Edson, que é um grande parceiro da OAB e que é uma grande liderança acadêmica, jurídica no nosso Estado. Eu também queria saudar o nosso querido João Quinelato, que é prata da casa aqui da UERJ, é diretor da ESA, nossa Escola Superior de Advocacia, e a nossa querida presidente da Comissão de Estágio da OAB, que tem uma série de iniciativas aí para contar para vocês. Mas nós estamos aqui como um projeto pioneiro e um projeto iniciado no nosso Estado, hoje aqui na UERJ. É a OAB indo à universidade para atender os estudantes de direito. O nosso propósito é aproximar os estudantes da OAB. Nós já temos comissões voltadas para estudantes na OAB, mas nós queremos que vocês participem muito mais do dia a dia da ordem, dos benefícios da ordem, dos nossos projetos, das nossas palestras gratuitas, dos nossos cursos de mentoria gratuitos. E, para essa finalidade, a nova gestão da OAB, que começou agora em janeiro de 2025, alterou a anuidade do estagiário e da estagiária na OAB. Hoje, nós temos a anuidade mais barata do Brasil. Era, em dezembro de 2024, R$ 550. Agora nós passamos para R$ 30. Nós passamos para R$ 30 por ano. Por ano. Para quê? Para atrair vocês, e ainda há a possibilidade, Rafael e a equipe da Ordem está aí, de parcelamento para quem precisar. E nós trouxemos a equipe da Ordem aqui, graças a esse convênio e essa parceria com a UERJ. Nós vamos passar uma semana aqui no escritório modelo, fazendo as inscrições de quem tiver interesse em ter a sua inscrição e a sua carteira de estudante da OAB de estagiário. Essa carteira permite que vocês, em alguns casos, possam peticionar. Essa carteira é o início de uma carreira que a gente tem certeza que vai ser muito, muito profícua. E eu diria a vocês, de um modo geral, nós na advocacia temos uma série de desafios. Nós temos atuações muitas vezes incompreendidas pela sociedade, pela mídia, porque muitas vezes nós estamos defendendo alguém que está nas manchetes do jornal, sendo objeto de muitas críticas. E a gente precisa lembrar que a advocacia não defende crimes, não defende descumprimentos contratuais, não pagamento de débitos. O que a gente defende é o ordenamento jurídico e a sua adequada aplicação ao caso concreto do nosso cliente. Mas, para essa atuação, que muitas vezes é contra-majoritária, nós precisamos de uma entidade forte como a OAB. A OAB tem uma série de comissões, são mais de 200 comissões, algumas voltadas para estudantes, o que a gente quer ampliar com o ingresso de vocês na OAB, pela inscrição como estagiários, mas nós também temos as nossas comissões estatutárias, e uma delas é a Comissão de Prerrogativas, que atende advogados e estagiários que tiveram sido vítimas no exercício das suas atividades, das suas prerrogativas. E a Comissão de Prerrogativas é fundamental para o exercício da advocacia e do estágio no escritório de advocacia. E essa Comissão de Prerrogativas, professor, ela funciona 24 horas por dia. Nós temos 600 delegados que trabalham pro bono para a OAB, para atendimento de emergências de dia ou de noite, com relação a prerrogativas. Aquele que tiver inscrito na ordem tem essa proteção da Comissão de Prerrogativas. Mas tem muito mais do que isso.
vocês com inscrição na ordem vão ter direito aos convênios, aos cursos gratuitos da ESA, que são organizados com muito carinho, muita dedicação pelo João Quinelato, a mentoria jurídica da OAB, que tem aulas diariamente online, gratuitas pelo YouTube da mentoria. São 3 a 4 aulas por dia de diferentes matérias. São mais de 25 matérias hoje, João. E vocês podem assistir a hora que quiserem, porque fica gravado no YouTube. E é muito importante a proximidade, professor Carlos, dos alunos com a OAB, até para a escolha de qual área de atuação que eles vão querer atuar. Porque você participando dos eventos, da mentoria da OAB, você vai ver profissionais das diferentes áreas falando dos desafios, dos temas, das oportunidades de mercado daquela área. Então, é muito interessante esse contato dos estudantes, ainda para aqueles que porventura, têm o objetivo de fazer concurso público, mas é uma experiência importante de visualização das áreas do direito e dos profissionais de cada área atuando. Eu também queria dizer aqui que nós fazemos 2 feiras anuais de obtenção de estágios para os estudantes. Nós começamos em outubro do ano passado, fizemos a primeira feira, e o objetivo é que essa feira, sendo na OAB, ali na Marechal Câmara, no centro, ela reúna todos os alunos das faculdades de Direito interessados e também grandes escritórios de advocacia vão ter representação nessa feira para receber o currículo dos interessados em estagiar. Nós estamos programando agora para o primeiro semestre, vamos ter, antes de julho, a primeira feira do ano, reunindo escritórios e reunindo universidades. Isso facilita também, professor, o acesso ao estágio, porque se cada universidade tem a sua feira, nem todos os escritórios participam de todas, né? Então, o objetivo da OAB é reunir o máximo possível de escritórios interessados em estagiários no mesmo lugar. Então, o que a gente veio oferecer aqui a vocês é mais proximidade com a OAB. Nós queremos mais estudantes dentro da OAB, para vocês se prepararem, quem sabe no futuro serão os dirigentes que vão estar aqui na UERJ anunciando esse tipo de projeto. Mas é uma honra muito grande começar esse projeto aqui pela UERJ, referência no nosso estado, grande parceira da OAB, que conosco celebrou um convênio, e esperamos que vocês possam estar inscritos na OAB. Nossa equipe vai estar a semana toda aqui no escritório modelo e estará à disposição de vocês para tirar dúvidas e para também auxiliar nas inscrições daqueles que tiverem interesse. Então, professor, eu agradeço imensamente o carinho da UERJ, a parceria, a possibilidade de estar começando essa aproximação com os estudantes aqui na UERJ, que é a nossa grande referência do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Muito obrigado, queridíssima presidente. É muito importante vocês terem essa noção também. Eu queria destacar aqui do que a presidente falou, o papel institucional da OAB. A OAB defende prerrogativas, defende o ordenamento jurídico. É de uma importância incrível, né? Se vocês estudarem a história do Brasil, vão ver a importância da OAB na defesa intransigente da democracia, especialmente lutando, muitas vezes, contra a ditadura, contra, né, os regimes mais autoritários que tentaram se implantar e se implantaram, infelizmente, aqui no nosso país, mas a OAB sempre foi um bastião da defesa da democracia, do Estado democrático de direito. E isso no mundo atual, né, presidente, isso é muito importante. Portanto, esse contato de vocês com a ordem, esse primeiro contato, é importante vocês conhecerem a história da OAB, né, tudo que a OAB significou com os seus presidentes históricos. Eu vou lembrar de um por todos, Eduardo Seabra Fagundes, que foi, né, vítima quase de um atentado em que faleceu a sua secretária, abrindo uma carta-bomba na OAB. São histórias desse porte que a gente tem. Então, a OAB representa a defesa intransigente do ordenamento jurídico, mais do que a defesa
contra-majoritária de um ou outro cliente, né, que são ruidosos. A presidente foi muito feliz nessa fala. É a defesa do ordenamento, dos valores do ordenamento que está em jogo. E um outro aspecto interessante, e que isso tem muito a ver com a presença da ESA aqui presente, é a necessidade de estudo. Né? Num passado recente, eu costumo dizer isso, né? As pessoas estudavam, presidente, as gerações estudavam e pronto. Existia um muro, pulavam o muro para uma vida profissional. Hoje em dia isso acabou. Né? A necessidade é de educação continuada, é de educação permanente, nesse nosso mundo digital, nessa nossa sociedade de tantas transformações tão imediatas. A única certeza é a necessidade de qualificação da pessoa. A inteligência artificial está ocupando os espaços. Então, o diferencial é o valor humano, a referencial humano, a preparação de vocês como humanistas, como juristas que vão dar solução aos problemas. Então, estudem sempre, né? Não existe mais aquela fronteira que existia, não é? A pessoa estudava, na geração antiga acabou de estudar, largava os livros para o lado, ia trabalhar. O profissional representava, de certa forma, um antagonismo ao acadêmico, ao lado dos estudos. Hoje em dia, não. Eles se imbricam, eles se interpenetram. Há um contato permanente entre estudo e exercício de advocacia. Não tem como. Não há como a pessoa não se estudar, não se manter atualizada. E, portanto, é importante ter essa visão, né, de exercício da atividade profissional, que vocês vão começar agora com a carteirinha, com as primeiras coisas, exercício da atividade profissional, mas sempre com um pé no estudo, sempre com um outro pé na preparação acadêmica, na preparação técnica, nesse investimento nas suas respectivas pessoas. Isso é mais importante, esse é o patrimônio que ninguém nos tira, não é? O patrimônio do conhecimento, o patrimônio do estudo, e a Faculdade de Direito vai estar sempre de portas abertas para isso. Então, assim, é muito positivo, esse dia é um dia que marca, eu volto a dizer, é um dia histórico para a gente comemorar muito. E eu peço a vocês que estão aqui para divulgarem também para os seus colegas, né, aqui nos corredores, para o melhor, essa rádio corredor positiva, divulgando a informação, né, de que há essa possibilidade, porque vai ser essa semana, depois a gente vai repetir nas próximas, certamente, nos próximos semestres, mas nesse semestre a oportunidade é essa, aproveitem. O valor, eu nem sabia que tinha essa discrepância, doutora Ana, olha, de R$550 para R$30, quer dizer, podendo parcelar, acho que ficou realmente mais acessível, considerando, inclusive, o deslocamento para o centro, que não vai ter esse custo também. Bem, eu tenho a alegria agora de passar a palavra ao nosso querido amigo, prata da casa aqui, o doutor João Quinelato, que, mais uma vez, eu repito, fez o mestrado e o doutorado aqui, defendeu a sua tese de doutorado nesse ambiente, nesse salão nobre, que vai... com certeza, conversar. E depois das falas aqui, a gente está à disposição para responder eventuais perguntas e dúvidas que vocês tenham. Então, com muita alegria, eu passo a palavra ao querido amigo Dr. João Quinelato para suas considerações. Muito obrigado, professor. Bom dia a todos. Saudar a mesa na pessoa do diretor da Faculdade de Direito da UERJ, professor Carlos Edson do Rego Monteiro Filho. Saudar a minha líder, uma das maiores advogadas desse país, uma das advogadas mais aguerridas e que tem uma história de vida inspiradora. Os senhores que ainda não o conhecem, eu aconselho que o conheçam, a doutora Ana Tereza Basílio. Saudar minha companheira, dizia ela que eu tenho muito carinho pela comissão de estágio que presidi durante muitos anos. Então, eu tenho muito carinho, professor, pela comissão de estágio. Quero dizer que sempre que eu entro nesse salão, eu entro primeiro de maneira muito respeitosa, porque foi sentado aí, onde os senhores e senhoras estão, que eu passei a admirar, e passei, na verdade, a conhecer pessoalmente muitos autores e professores que eu já os conhecia, mas dos livros. O professor Carlos Edson é um deles. E eu tenho muito respeito por esse salão, pela história que ele carrega. Nós temos aqui eventos muito importantes que, ao longo da história da UERJ, ao longo da história do direito no Brasil, esse salão e essas cadeiras foram ocupadas por juristas, e são ocupadas até hoje por juristas muito relevantes, né? Os senhores sabem o privilégio que é ser da UERJ. Os senhores carregam o mesmo orgulho que eu carrego de ser um uerjiano. Então, eu tenho muito respeito e carinho por esse salão. Então, professor, sempre reverencio aqui a figura
do diretor da faculdade. E dizer aos senhores que eu queria conversar, na verdade, trazer uma simples ideia que eu procuro conversar com meus alunos em sala de aula, que é o momento em que você começa a se preparar para a vida profissional, né? A gente, às vezes, tem a concepção de que a gente vai começar a se preocupar com o emprego, com o estágio, com o concurso, quando a gente se forma. Mas isso é um erro muito grave. E vocês precisam entender, certamente já têm isso em mente, que a vida profissional de vocês começou no primeiro dia que vocês entraram aqui, no primeiro dia de aula. Quando você é admirado pelo seu colega de turma, quando você é respeitado pelo seu colega de turma, quando você cria laços com seus professores, quando você respeita o ambiente acadêmico, você está construindo a tua imagem para o teu par. O colega que está sentado ao teu lado, ou ele vai ser seu empregado, ou ele vai te empregar. O colega que está sentado ao seu lado, ou ele vai te arguir num concurso público, ou você vai arguí-lo em um concurso público. Então, a sua vida profissional, ela começa justamente no primeiro dia que você está na faculdade. E as oportunidades, ao longo da nossa vida acadêmica, elas vão passando, e a gente não pode deixar essas oportunidades correrem pelas mãos. Essa oportunidade hoje, que a OAB vem trazer a vocês, é uma dessas oportunidades. O que significa estar inscrito nos quadros de estagiários da OAB? O que é isso? De que a gente está falando? Os senhores sabem que quando os senhores se formarem, os senhores farão um exame de ordem, os senhores estarão inscritos nos quadros da OAB. Não é isso? Os senhores serão advogados da OAB. Mas o Código de Ética e Disciplina, a lei que estabelece, a Lei 8.906/64, que estabelece os direitos e garantias dos advogados, também prevê estatutariamente direitos e prerrogativas dos estagiários. É qualquer estagiário que goza das prerrogativas instituídos no Código de Ética e Disciplina? Não. Só os estagiários que foram credenciados pela OAB e estão compondo os quadros de estagiários da OAB. É justamente dessa classe de estagiários, os estagiários formalmente inscritos nos quadros da OAB, que nós estamos falando. Portanto, o convite, em primeiro lugar, é que vocês respondam a um chamado ético da profissão que vocês farão parte, que é ser um defensor ativo das prerrogativas e, sendo assim, compondo o quadro de estagiários da OAB. Daí a importância de você ser um estagiário, né, doutora Ana, que compõe os quadros da OAB. Você estar abaixo desse guarda-chuva. Primeiro porque você terá na sua mão o trunfo, que é ser um estagiário da OAB. Leia-se, você poder usar das prerrogativas que o Código de Ética e Disciplina lhe confere. O estagiário ele tem autonomia para a prática de alguns atos, sobretudo no processo judicial. O estagiário pode fazer carga dos autos. Hoje a carga é um pouco menos relevante pelo processo eletrônico, mas você consegue e pode ter acesso aos autos no balcão, sem a presença de um advogado. Isso para um escritório de advocacia é muito importante. Isso garante a sua utilidade cada vez maior dentro da estrutura do escritório de advocacia e garante a tua maior empregabilidade. Então, se você está inscrito nos quadros estagiários da OAB, sem dúvida nenhuma, você é muito mais competitivo no mercado de estágio, se você quer um estágio no escritório de advocacia. Qual era o impeditivo que antes existia para que a gente eventualmente compusesse ou não os quadros estagiários? O custo. E a doutora Ana Tereza Basílio, sensível a essa demanda, reduziu para um valor praticamente inexistente, o valor de R$30 por ano, que pode ser inclusive parcelado, para que você faça parte dos quadros da OAB. Então, eu acho essa uma oportunidade incrível, que vocês não podem deixar passar desapercebido e devem conversar com os seus colegas sobre isso. Nós teremos uma equipe da OAB, como a doutora Ana Tereza falou, permanentemente essa semana aqui no Escritório Modelo, ajudando vocês a fazerem essas inscrições. Alguns documentos são necessários para fazer essas inscrições, nada muito complexo. Documentos pessoais e uma certidão, se eu não me engano, certidão ou um histórico, só demonstrando que você está inscrito no período tal da faculdade e que você, portanto, pode fazer parte daqueles quadros da OAB. Então, fica aí o primeiro convite e o alerta para que vocês agarrem essa oportunidade. Vocês têm dentro de casa, estrutura da OAB, à sua disposição para fazerem essas inscrições. E nós estamos integralmente à disposição para esclarecer o que vocês precisarem. Em segundo lugar, e não menos importante, quero convidá-los a conhecer a ESA,
a Escola Superior da Advocacia da OAB do Rio de Janeiro. Os senhores já sabem, provavelmente já estudaram, que a OAB ela não é só um órgão de classe. Já estudaram que a posição do STJ e do STF a respeito da OAB é um órgão sui generis. Por que sui generis? A OAB é, em primeiro lugar, um órgão de classe, que protege e regula deontologicamente, de maneira ética, o exercício da profissão do advogado. Então, compete a presidente da Ordem dos Advogados censurar ou não um advogado, suspender ou não o exercício da profissão de um advogado, regular a legalidade ou ilegalidade da prática de um advogado. E aí vale lembrar, né, presidente, que o judiciário não tem nada a ver com isso, né? Isso cabe à OAB, isso cabe à presidente da Ordem dos Advogados. Qual é a relevância dessa autonomia? Para que nós, advogados, possamos dizer, à luz das nossas normas éticas, o que é lícito ou o que é lícito, para que o poder judiciário não controle o advogado. O advogado, ele ocupa uma posição de igualdade com o juiz, com o desembargador, com o promotor de justiça, com todos os agentes da justiça. De modo que cabe à presidente da Ordem dos Advogados esse controle ou não. Então, a Ordem de Advogados é, sim, uma entidade que protege, que regula a atividade profissional como qualquer outro órgão de classe. Mas por que se diz que a Ordem dos Advogados tem uma natureza jurídica sui generis? Pela relevância pública das funções que nós exercemos. O advogado, quando ele é vilipendiado, quando ele é fragilizado no exercício da sua profissão, quando caçam a palavra do advogado, quando não deixam o advogado falar de pé, sentado, entrar na sala do delegado, entrar no gabinete, não é o advogado que está sendo fragilizado. Quem está sendo fragilizado é o detentor do direito subjetivo, é o titular de um direito, é o cidadão. E não há nada mais essencial à vida em sociedade, no Estado democrático do direito, do que você poder zelar pelos seus direitos e você poder perquirir os seus direitos. E essa função cabe ao advogado. Cabe às prerrogativas dos advogados combaterem essas ilegalidades. Daí que os senhores, quando compuserem os quadros de estagiários da OAB, também serão mais um soldado nessa luta incansável pela busca das prerrogativas. Daí eu reforçar para vocês a importância de serem estagiários da OAB. Os senhores exercerão uma profissão que tem um munus público, diferente de uma profissão que muitas das vezes tem um impacto, né, professor Carlos Edson, só na vida do cliente ou advogado. Na nossa profissão de advogado, nós temos um exercício que protege o direito público, que protege a prerrogativa pública de exercício dos direitos fundamentais, dos direitos subjetivos, da proteção do direito à propriedade, da proteção dos interesses e liberdades individuais. E os senhores, portanto, farão parte desse exército. E então, é muito importante, né, João, a gente também lembrar que a OAB, por ser um órgão sui generis, uma autarquia especial sui generis, que ela é completamente apartidária. Perfeito. A OAB não é ligada e não pode ser ligada a partido político nenhum. A OAB defende os direitos fundamentais e abraça a todos os advogados, advogadas, estagiários e estagiários, sempre com esse propósito de defesa do Estado democrático e dos direitos fundamentais. Então, é importante a gente entender a OAB muito mais como um órgão de Estado do que um órgão de governo. A OAB é um instrumento da sociedade de respeito à Constituição, não é isso? Perfeito. Perfeita a intervenção da presidente nesse sentido. Justamente a reforçar, né, Ana, o papel institucional e constitucional da OAB. A OAB goza de status constitucional e os senhores, portanto, espero que todos aqui nesse auditório, sem nenhuma exceção, irão passar a fazer parte desse corpo, né, de defensores das prerrogativas, dos direitos públicos, acima de tudo. Não dos direitos dos nossos clientes. Os direitos dos nossos clientes, eles são indiretamente, no final do dia, protegidos, mas, sobretudo, interesses públicos, né, presidente? Sem dúvida, João. Estão todos aqueles que se inscreverem convidados a participar das comissões de estudantes que a gente tem na OAB e, se Deus quiser, de novas comissões de estudantes, né, João, que nós vamos criar tendo mais estudantes participando da nossa casa. Perfeito.
Acho que eu já falei demais, quero então agradecer primeiro a presidente Ana Tereza Basílio, que encampou esse projeto em primeira hora, fez uma sensibilidade da presidente em atentar-se para a questão econômica relevante, né? R$540, que era a mensalidade anterior, é um valor substancial. Então, a gente está falando hoje de uma anuidade praticamente zerada. Então, presidente, obrigado pela sensibilidade. Agradecer ao professor Carlos Edson do Rego Monteiro Filho pela abertura irrestrita, né, da Universidade, da Faculdade de Direito da UERJ, e essa parceria tão profícua que vem rendendo muitos frutos, e convidá-los, portanto, a fazerem parte dos nossos quadros. Nós estamos inteiramente à disposição de todos. Boa semana, bom trabalho a todos. Quero agradecer demais ao Dr. João Quinelato pelas palavras e dizer assim que esse projeto muito me orgulha, assim, enaltece a Faculdade de Direito da UERJ, né? E mais do que o projeto em si, o fato de estarmos aqui, vocês viram um pouquinho, tiveram uma pequena amostra da importância da Ordem dos Advogados do Brasil no cenário do Estado Democrático de Direito, no cenário institucional, no quadro, na moldura constitucional brasileira. Isso foi só uma pequena demonstração. Por aí vocês, se a Ordem é tão importante, né, se é uma instituição tão necessária à defesa intransigente do interesse público, é muito importante vocês terem a percepção também de que os seus mais altos representantes estarem na faculdade é um privilégio, é uma honra e, portanto, a gente tem que agradecer muito esse dia, porque a gente podia ter celebrado o convênio e ter lançado o projeto sem estarmos aqui explicando. Então, isso mostra também um cuidado, né? Isso mostra, da parte da gestão da OAB, especialmente, né, um cuidado em vir aqui e mostrar a vocês, e mostrar aos estudantes a importância disso. Esse material, doutor João Quinelato, doutora Ana Basílio, esse material vai ficar gravado em vídeo aqui na Faculdade de Direito. Os alunos poderão a ele recorrer, vocês podem dizer isso aos seus colegas. Quem não pôde estar presente, o Salão Nobre está repleto, está absolutamente lotado. Quem não pôde ingressar, pode ver depois no nosso canal do YouTube, vai ficar lá disponível, e para que tenham a importância desses, né, e esses esclarecimentos do que significa esse projeto, do que significa poder ter a carteira de estagiário dentro da Faculdade de Direito. É uma coisa pioneira, realmente eu estou muito feliz de estar aqui recebendo a Ordem dos Advogados do Brasil aqui. E nós estamos então agora, já terminadas essas exposições dos nossos dois convidados, a gente está à disposição dos estudantes para responder às eventuais perguntas e eventuais dúvidas que vocês tenham a respeito da OAB, da advocacia e da inscrição, e da carteirinha da ordem. Eu guardo a minha com muito carinho até hoje. Tenho lá a minha inscrição, é 63, acho que era 63678 o número. Eu sei o meu da OAB de advogado, que é 72235. E já se vão 72 mil, já é um número... do meu avô era 1.400 e pouco, meu pai 14 mil, não sei o quê, e a gente vai assim, a família vai assim, com esses números da OAB, a gente guarda. Estou contando essa história só para descontrair um pouquinho, porque vocês vão ter esse número, vocês vão guardar esse número, que fica registrado na memória para sempre. Enfim, tanto do estagiário como de advogado. Inclusive, professor, esse número é patrimônio do advogado, porque se o advogado, por exemplo, for para passar num concurso e for para a magistratura, depois, quando ele resolver retornar, aquele mesmo número é assegurado a ele. Isso é muito interessante, né? A gente tem vários exemplos aqui mesmo na faculdade, alguns professores que começaram na advocacia, depois foram para o Ministério Público ou para a magistratura, depois retornam ao seu número de origem, quer dizer, é patrimônio, você fica identificado. É muito orgulho, né, para a gente ter essa inscrição na OAB. Então, portanto, aproveitem essa oportunidade. Mas, bom, estamos aqui agora para ouvi-los. Quaisquer dúvidas, estamos a postos. Alguém quer fazer alguma consideração? Pois não. Pode falar. Quer falar daí ou tem um microfone? Bernardo, tem algum microfone disponível? Espera aí só um instantinho que eu vou botar o microfone para você poder fazer a sua pergunta. Aí, obrigado. Oi, bom dia a todos, todas.
Primeiramente, dia. obrigada pela participação de vocês e pelo convênio aqui com a UERJ. Eu tenho muito orgulho de ser UERJiana e ainda mais feliz com a conquista desse projeto. Eu tenho duas dúvidas. A primeira é com relação ao curso, né? Eu entendi, não sei se eu entendi muito bem, uma mentoria. Se vocês têm algo ligado à oratória, à prática de não só da linguagem jurídica, mas daquela vergonha que às vezes o advogado iniciante, o estudante tem no começo da carreira, enfim. E a segunda é que eu vi uma reportagem recentemente que falava sobre a possibilidade de impedir a inscrição do advogado ou advogada que seja acusada de violência doméstica, enfim. Eu achei um bom projeto para que a gente tenha a segurança da mulher realmente efetivada, realmente. Às vezes é necessário ter um dano patrimonial, né, para que as pessoas se conscientizem de que a vida é mais importante. E eu queria saber como que vocês encaram isso e os novos desafios que a gente tem nos dias de hoje. Obrigada. Obrigada, querida, pelas perguntas, professora. Eu posso respondê-las. A mentoria, ela é um projeto bem grande da OAB. Nós temos mais de 18 mil inscritos na mentoria. E a mentoria tem várias iniciativas. Além dessas aulas diárias no YouTube, sempre de manhã, pelo canal da mentoria, a mentoria da OAB-RJ, nós temos também cursos híbridos de certificação profissional. E aí são cursos normalmente de 5 dias, você pode acompanhar online ou presencialmente, sempre gratuitos. E aí envolvendo oratória, como recolher custas judiciais, questões práticas da advocacia, ética e disciplina. Muitas vezes a gente oferece também português para advogados, os erros mais comuns das petições. A mentoria é sempre focada mais na prática do que propriamente em aulas doutrinárias. Então, ela tem, se você acompanhar no Instagram a mentoria, você vai poder ver todos os projetos que a gente tem. Cursos presenciais, cursos online, cursos híbridos e essas aulas diárias. E nós temos também concurso de redação anual, que, aliás, é em parceria com a UERJ também. O nosso concurso de redação anual é em parceria com a UERJ. E temos também uma série de projetos de criação de pós-graduação gratuita. Nós realizamos 3 pós-graduações gratuitas ano passado. E tem o projeto que o João leva para a ESA de mestrado gratuito, que é o nosso sonho, né, João? É o nosso sonho. Mas a mentoria você pode, pelo Instagram ou entrando em contato conosco, temos sim aula de oratória, temos sim aula de inglês para advogados, né? É um curso de inglês técnico, né? Nós já tivemos várias aulas desse inglês técnico, são oportunidades importantes para os estudantes e para os advogados. E com relação ao segundo tema que você abordou, de fato, nós temos o estado do Rio de Janeiro, infelizmente, como o segundo estado onde há mais violência contra a mulher no país. Não é o segundo em feminicídio, mas é o segundo em violência contra a mulher. Então, nós criamos agora, na nova gestão, além da OAB Mulher, que sempre existiu, nós criamos a Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, por conta dos números muito excessivos no nosso estado, e temos interagido com a sociedade, com a polícia, com o governo do estado,
Nós temos 92 municípios no Rio de Janeiro e só temos 14 delegacias da mulher, ou seja, nós temos um aparato, embora a gente tenha uma lei muito competente, que é a Lei Maria da Penha, que é premiada, é considerada um marco internacional na defesa da mulher, infelizmente o nosso Estado ainda está numa situação muito precária na questão da violência contra a mulher. E a OAB, por sua vez, o Conselho Federal da OAB editou uma súmula pela qual aquele que cometer violência contra a mulher não tem idoneidade para integrar os quadros da ordem como escrito, né? E, portanto, essa súmula já está em vigor. É claro que é preciso avaliar o caso, mas não é preciso aguardar o trânsito em julgado, porque não é pela condenação criminal, é pela inidoneidade. Mas, sem dúvida nenhuma, tem que ser apurado no caso concreto, de acordo com a gravidade da situação e com os fatos expostos, para também não se cometer injustiças. Mas essa é uma das principais bandeiras da OAB. Muito obrigada pela sua pergunta. Excelente pergunta, te agradeço também. A palavra está em aberto aqui. Pois não. Deixa eu chegar o microfone aí. Enquanto você não chega o microfone, deixa eu só agradecer e registrar a presença do professor João Eduardo de Alves Pereira, aqui presente, nosso querido amigo, professora. Veio prestigiar aqui o nosso evento. Obrigado, João. Pois não, pode fazer essa pergunta. Bom dia. Já que foi entrada aqui na questão da violência contra a mulher, queria primeiramente parabenizar a senhora, histórico, uma mulher presidente da OAB, ainda por cima do meu time, que é o time da Franja. E eu queria também perguntar sobre uma questão controvertida, recente até, mas que eu queria perguntar como foi debatido dentro da ordem, com relação à jurisprudência advindo da DPF 779. Hoje mesmo, um professor meu, antigo advogado criminalista, criticou duramente essa decisão, porque envolve um certo conflito ético relacionado ao valor social de realmente não ser mais plausível um advogado alegar legítima defesa da honra com relação a um feminicídio, mas que seria legítimo uma corte superior, no caso o STF, restringir o direito de alegação do advogado, assim, previamente, né? Eu concordo com o seu professor. O STF, embora uma instituição da mais elevada necessidade e confiança da sociedade, ele precisa de um pouco mais de autocontenção. Alguns temas, como, por exemplo, o que se alega, não pode haver interferência do judiciário. O que se alega é uma coisa, o que se acolhe é outra. Então, o que o Supremo Tribunal Federal pode e deve é ter posições consolidadas sobre o mérito da questão. Essa defesa não é excludente de punibilidade. Agora, talvez, por uma infelicidade de redação, ficou expresso realmente como se estivesse vedada a invocação desse tema. E pela nossa Constituição, nenhum tema é proibido se invocar, até porque o direito de defesa é um dos alicerces da nossa Carta Política, é um direito fundamental, uma cláusula pétrea da Constituição. Então, prefiro considerar que foi muito mais um equívoco de exposição e de redação do que propriamente uma determinação para a advocacia. Muito obrigada pela sua pergunta, também muito pertinente. Vamos lá, aproveitando aqui, tem mais espaço para mais uma ou duas perguntas, quem quiser. Nós estamos aqui também, professor, com o Dr. Ricardo Menezes, ex-presidente da CAARJ, assessor especial da presidência da OAB, que também nos auxilia muito na casa. Bem-vindo, doutor Ricardo. Prazer recebê-lo aqui também. Esteve conosco na assinatura do nosso termo de convênio. Exato. Isso mesmo. Mais alguma pergunta? Aí, vai. Você representa isso? Não, mas olha só, a colega aqui na frente, qual é o seu nome? A Flávia tinha falado a importância da
da desinibição, né, Flávia? Então, se desinibam, fiquem à vontade, coragem aí para perguntar. Me perguntando aqui quais seriam os horários que o Núcleo de Prática Jurídica vai ficar aberto para tirar a carteirinha. Essas perguntas práticas também, às vezes, são muito importantes, né, para esclarecer vocês, afinal de contas. Rafael, eu queria pedir ao Rafael, da equipe da OAB, que nos informe o horário de atendimento. Passa o microfone, João, por favor, para o Rafael, para ele poder explicar direitinho os horários. Olá, bom dia a todos e todas. A gente vai respeitar o funcionamento do escritório modelo, né, que é de 9h a meio-dia e depois das 15 às 18, se eu não me engano. Tá? Nada, eu que agradeço. Acredito que seja 13 às 18, Rafael. 13 às 18, então. Então, 9 a meio-dia e depois de 13 às 18, de 1 às 6 da tarde. Então, período da manhã e o período tarde, começo da noite. Tá bem? E o mais legal, deixa eu dar uma informação prática, que vocês já saem com um certificado comprovando que vocês já deram entrada no pedido de credenciamento. Então, isso é bom para quem já está concorrendo a estágio, quem já está fazendo entrevista, quem vai começar o processo seletivo, já sai na hora um certificado de que você já deu entrada no processo. Claro que isso ainda vai a Brasília, você ainda vai certificar e tal, carteirinha vem, vocês vão fazer uma solenidade, depois que o processo tramita, vocês fazem uma solenidade na OAB, vocês fazem um juramento, vocês recebem a carteira em uma cerimônia formal, e aí sim vocês recebem a carteira. Mas desde já, vocês já recebem um certificado dizendo que vocês deram entrada. Então, daí a importância de vocês aproveitarem essa estrutura aqui. Muito bem. Você quer perguntar? Vai lá, mais uma pergunta aqui na frente, por favor. João, tem duas, só as duas últimas. Professor Santa Rosa, aqui presente. Obrigado, professor. Senta aqui, tem espaço. O professor Santa Rosa é o nosso coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, lá do NPJ, e diretamente envolvido aqui nessa temática. Nada? Que isso, à vontade. João, você passou lá o microfone? Já está lá? Pois não, estou te vendo. Vai lá. Bom dia. Eu gostaria de perguntar se permanecerá necessário estar ingressando o 7º período da faculdade para tirar a carteirinha. Sim, porque essa é uma exigência regimental. Salvo engano, são os 2 últimos anos, né, da faculdade. Sim, essa é uma exigência do Estatuto da Advocacia. Essa é uma exigência nacional, né? Eu também queria mencionar, professor, já que muitos falaram aqui da dificuldade de falar em público, eu queria dizer para vocês que quando eu comecei a advogar, eu tinha pavor de falar em público. E quando eu tinha um caso pautado no tribunal, eu ficava rezando, professor, para cancelarem o julgamento, adiarem, a gente fazer um acordo. Mas passados 36 anos de sustentação oral, hoje eu acho o momento mais divertido do processo. Então, eu digo a vocês, é uma questão de hábito. E nós, na OAB, inclusive na mentoria, nós já fizemos vários concursos de melhor sustentação oral. Aí a gente convida desembargadores e os estudantes e advogados novos vão lá fazer a sua sustentação de um caso pré-determinado. Então, é mais uma atividade na ordem que vocês podem participar para treinar, porque perder a timidez para falar em público é simplesmente uma questão de hábito. Vocês podem sustentar oralmente ou fazer uma palestra em frente ao espelho. Eu fiz muito para o meu cachorrinho Shih Tzu, ele prestava atenção. E assim a gente vai pegando, não é, Ricardo? A gente vai ficando mais solto na fala. E acaba sendo o momento mais divertido da nossa carreira, né, professor? Muito bom. Convencer o cachorrinho Shih Tzu pode convencer... É verdade. Se o Shih Tzu está prestando atenção, o juiz vai prestar. Vai prestar, há de prestar. Pois não, querida, sua pergunta, para a gente concluir aqui nossos trabalhos dessa manhã. Bom dia. Como estudante do primeiro período, ainda é um pouco cedo para tirar a carteirinha, etc. Mas eu gostaria de saber se, com essa carteirinha do estagiário,
que tipo de recurso ou alguma recomendação dos senhores para obter uma vaga de estágio, ou até mesmo fora da carteirinha, para nós de ainda calouros, iniciantes do direito? Por favor. Muito obrigada. Você quer responder ou quer que eu responda? Presidente. Bem, eu diria a vocês o seguinte: o que o contratante do estágio procura não é alguém que seja já absolutamente conhecedor de todas as matérias, que seja alguém com ampla experiência em alguma coisa. O que se espera do estagiário, e talvez a qualidade mais relevante, em primeiro lugar, é a responsabilidade, que ele vai tratar dos temas que lhe forem confiados com todo cuidado e responsabilidade que poderá ser perguntar quando não sabe, se dedicar com profissionalismo. Agora, uma outra dica que eu digo aqui a vocês com muita certeza do que estou dizendo, é que a maior ferramenta de trabalho que nós temos é a escrita. Então, a leitura de qualidade é fundamental para quem quer ser advogado, para quem quer ser juiz, para quem quer ser promotor, para quem quer ser defensor público. Nada chama mais atenção num estágio do que uma redação primorosa. E a gente só consegue adquirir uma redação primorosa lendo a boa literatura. Então, é uma parte do estudo da faculdade de Direito, é ler literatura, ler livros de qualidade, com português bem escrito, para que a gente aperfeiçoe essa facilidade. Tem uma anedota no meio jurídico que é verdadeira, que o ministro Evandro Lins e Silva, uma figura relevantíssima para a advocacia, dá nome ao nosso plenário da OAB do Estado, disse que uma vez um estudante fez a mesma pergunta que você me fez aqui a ele: como é que eu faço para ser um bom estagiário, para ser um bom advogado? E aí o ministro Evandro virou e disse o seguinte: olha, leia, leia, leia e leia. E se sobrar tempo, estude direito. É uma brincadeira apenas para enfatizar a importância da cultura geral na área jurídica e, sobretudo, o bom uso da ferramenta escrita. E quem escreve bem acaba falando bem também. Então, a melhor aula que vocês possam ter é um bom livro de literatura que também diverte. E depois do primeiro ou do segundo, você toma gosto e não para mais de ler a vida inteira. E isso faz toda a diferença nessa profissão. Se eu puder só acrescentar, acho, presidente, que eu imaginei exatamente isso quando ela fez essa pergunta. E, acrescentando o que a presidente disse, assim, nós me incluo também no mesmo grupo, vivemos em uma era em que a superficialidade das discussões, elas nos suga a todo tempo. Né? Essa desgraça desse Instagram, esse cão desse TikTok, todas essas redes sociais que fazem parte, essa indústria, ela foi pensada para isso, essa indústria ela nos leva para a superficialidade. E a gente cada vez menos lê, a gente cada vez menos reflete, a gente cada vez menos tenta ficar isolado desse mundo. Isso se reflete muito, né, professor, em sala de aula, quando nós vemos os textos que os alunos vêm escrevendo. Vocês são privilegiados, vocês fazem parte de uma qualidade de alunado muito especial, mas mesmo assim, sigam estritamente o que a presidente está recomendando. Aliás, a presidente, diga-se de passagem, é uma das sócias administradoras dos maiores escritórios de advocacia do Brasil e que contrata centenas e centenas de estagiários todos os anos. Portanto, o que a presidente diz com propriedade da prática, de quem contrata estagiário, de quem efetiva estagiário, de quem dá bronca estagiário, de quem elogia estagiário. E o que a presidente disse talvez seja o conselho que eu daria ao meu filho, professor, se estivesse na faculdade de Direito. Seja um bom escritor, escreva com facilidade, procure escrever a boa língua portuguesa. E, meus amigos, nós não vamos conseguir isso sem esforço.
A vida do advogado ela é feita de muito esforço. Procurem saber a história da doutora Ana Teresa Basílio. Quantos escritórios já trabalhou, quanto se dedicou, quantos casos já esteve. Procure saber a história do professor Carlos Edson do Rego Monteiro Filho, procurador do Estado do Rio de Janeiro. Você acha que estudou pouco? Você acha que caiu no colo do professor Carlos Edson uma vaga de procurador do Estado? Professor titular de Direito Civil, o quanto que já estudou? A nossa vida é feita de estudo. Costumo dizer com a maior honestidade que se o aluno não gosta, não gosto de estudar, minha onda é outra, eu sou muito mais de praia, né? Viver uma vida na flauta, tal. Assim, pouco provável que você tenha êxito de verdade no direito, porque a profissão do advogado ela é feita de muita dedicação mesmo, de muita leitura, de muito estudo, mas não é muito, não é pouco não, é muito estudo. E o que é bom também, né, presidente, nós vivermos nessa era, porque a concorrência ela acaba diminuindo, né? Então aqueles que estudam, como vocês, vão longe. Então, ótimo, né? Mas, brincadeiras à parte, siga o que a presidente disse. Para ser um bom advogado, você precisa estudar. Você precisa ler bem, escrever bem, saber a boa língua portuguesa. O resto é o resto, né, presidente? O resto vem. É isso. Excelente essa mensagem final. Não podia ser melhor, eu acho, a gente aproveitar, por ocasião desse lançamento, dessa iniciativa pioneira, a gente encerrar essa nossa manhã com esse conselho para vocês, né, da importância da leitura, do desenvolvimento da escrita, como isso é relevante, né? Eu lhes falava do processo de educação permanente, da eliminação da summa divisio, estudo, trabalho, essa eliminação, e a leitura é a melhor coisa que tem. Não pensem que vocês, com certeza, vocês escrevem bem. Eu posso falar porque eu passei para o vestibular, eu ingressei nesses bancos, eu entrei aqui na Faculdade de Direito em 1987, em março de 87, e nunca mais saí. Entrei no primeiro período aqui da Faculdade de Direito, tive aula, minha primeira aula foi com o professor Antônio Celso Alves Pereira, que dá nome a ele ali, né? Nosso querido mestre, nosso magnífico, sempre nosso reitor, e daqui não saí. Mas eu me achava, quando eu cheguei aqui, eu achava, puxa vida, eu escrevo muito bem, eu estou muito bem, eu passei, tirei uma nota alta na redação, eu passei no vestibular para a minha primeira opção, acabou meu problema. Não é verdade, não é verdade, eu melhorei muito a minha redação. O momento de vocês aperfeiçoarem é esse. Aproveitem, quem está no primeiro período especialmente, quem está para o sétimo adiante também, mas a partir do primeiro período, se puderem ler o máximo, desenvolvam, aproveitem, conversem com os colegas, escutem os professores, leiam os textos técnicos, mas leiam também os romances, leiam também outras coisas. A sensibilidade do jurista se forma com uma ida ao teatro, com uma ida ao cinema, isso faz parte. Estou me preparando para a minha vida profissional. Uma ida ao museu, estou me preparando para a minha vida profissional. É isso que a presidente falou, a sensibilidade humanista. É o que o João falou, que faz diferença no mercado de trabalho. Então, quanto mais a gente ler especialmente, porque a ferramenta é escrita, Santiago Dantas já dizia isso, né? O instrumento do advogado é a palavra. Então, leiam bastante, leiam muito, leiam, como disse o nosso querido ministro Evandro Luiz e Silva, nosso baluarte aqui da advocacia, né? A leitura é muito importante, porque com a leitura a gente aprende a escrever melhor. Então, fica essa mensagem final para vocês, e no mais, indo para as coisas mais pragmáticas, aproveitem a oportunidade, divulguem para seus colegas. O professor Santa Rosa, aqui presente, já está fazendo uma administração espetacular no NPJ, foi graças a ele, eu agradeço aqui de público, já agradeci pessoalmente, mas agradeço de público, ele prontamente aqueceu a nossa ideia de aproveitar um espaço que nós tínhamos, presidente, que era um espaço de arquivo, de armazenamento de coisas lá para trás, que a gente não usava, e a gente já conseguiu resolver esse problema, e agora temos espaço para esse projeto pioneiro com a OAB, e teremos para outros, com o PROCON, com o próprio Tribunal de Justiça, teremos outras iniciativas ali, graças à pronta colaboração e à iniciativa e à liderança do professor Santa Rosa, aqui presente, a quem agradeço mais uma vez. Então, sem maiores delongas, dou por encerrada aqui nossa sessão, dizendo que já, a partir de agora, já estará lá tudo disponível para as inscrições para as carteirinhas da OAB. Muito obrigado, bom dia, boa semana a todos. Obrigado, presidente.
Obrigado, gente.